Não sei exatamente o que vai sair desse vídeo, mas se ele foi pro ar é porque ele ficou uma reflexão bem legal e que vai te ajudar em muitos aspectos. Vai ser literalmente eu jogando pensamentos que eu tô tendo recentemente e eu não quis organizar muito bem eles, justamente para que eu consiga fluir em tudo que tem vindo assim do coração, sabe? Que eu gostaria de falar para vocês e que tem me feito me entender mais e me expressar melhor e ter mais coragem de ser eu mesma nas redes sociais. Para você que não me conhece, eu já produzo conteúdo há mais de 4 anos e é algo que, apesar de parecer que pelo tempo eu deveria ter, né, uma super certeza de tudo que eu tô fazendo, eu não acho que é bem assim que funciona a coisa. Eu acredito que a produção de conteúdo é uma das coisas mais desafiadoras que eu já enfrentei. Por quê? Começar a se expressar na internet não significa só que você vai falar para os outros coisas específicas e do seu conteúdo. Significa que você vai ter que entender cada dia melhor quem você é e ter cada vez mais coragem de expressar essa pessoa de forma autêntica, se você quiser ter um conteúdo interessante e se você quiser realmente construir uma comunidade de pessoas que estão alinhadas com você, com o que você acredita. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu já tive muitas crises existenciais, tipo assim, de ficar pensando, ai, mas quem que eu sou? Como que eu quero me posicionar? O que que eu queria falar? Como que eu queria que as pessoas me percebessem? E eu acho que isso é muito normal em quem tá tentando se posicionar. Só que já aconteceu muito mais do que quando eu vivia minha vida antes de ter qualquer tipo de conteúdo e de compartilhar a minha vida assim com as pessoas. Porque antes parece que eu só era. Sabe assim, eu sempre fui uma pessoa bem autêntica, bem. Fiz o que eu queria, era do jeito que eu era. Já existiram fases da minha vida que eu fui tímida, mas eu sinto que antes de entrar pro digital, eu consegui quebrar a maioria dessas barreiras. E quando eu tava na faculdade de medicina, que eu falei, foi uma das fases mais, assim, autênticas e verdadeiras da minha vida. Eu simplesmente era quem eu queria ser, gente. Eu não queria agradar ninguém, eu não queria agradar nenhuma amiga específica, nenhum boyzinho específico, quando eu ainda não estava com meu marido. Sabe assim, eu simplesmente era. E eu não parava pra pensar muito em quem eu era. Só que aí, quando você começa a produzir conteúdo, não tem muita essa opção, porque você tem que saber quem você é pra você saber expressar direito quem você é, pra você não confundir as pessoas sobre quem você é ou quem você não é, entendeu? É um rolê complicado. E aí, eu me peguei pensando em relação a essas questões de quem a gente é. E eu percebi que toda vez que eu me faço essa pergunta, quem que eu sou? Quem que é a Júlia? Parece que mais me atrapalha do que me ajuda. E eu acho que eu tenho essa sensação porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que sempre esteve muito aberta a mudar de ideia e que não tem muito problema, sabe, em errar de rota e mudar e alinhar de novo, desde que eu esteja fazendo algo que brilhe os meus olhos, desde que eu esteja fazendo algo que eu amo e que eu me sinto realizada fazendo. Tipo assim, pra vocês terem noção, né, eu comecei na faculdade de medicina, larguei a faculdade no 7º período pra me tornar fotógrafa na época, que eu já tava trabalhando, no caso, como fotógrafa, e depois disso, acabou que a vida, né, foi rolando e depois eu posso contar essa história. Mas eu acabei no mundo do marketing, vendas e tudo mais, e hoje é o que eu estou fazendo até hoje. Mas além disso, eu fui maquiadora durante 4 anos. Eu já tive uma loja de acessórios de carnaval. Eu já fiz um monte de coisas diferentes que vocês imaginarem e sempre fui muito versátil nesse sentido. E além disso, eu sempre gostei de ser uma pessoa muito múltipla. Então, por exemplo, com certeza eu amo me arrumar chiquérrima, finérrima, linda, maravilhosa para um casamento ou para uma formatura. Mas no meu casamento, por exemplo, além de me arrumar chiquérrima, linda, igual uma princesa, no final teve carreta furacão. Pra quem não sabe o que é carreta furacão, seguem imagens, que é basicamente um trenzinho da alegria, onde a galera fica muito louca e toca um funkão alto e, tipo, é um rolê muito louco, assim, e foi muito incrível. E eu sou essa pessoa, eu adoro uma bagaceira, entendeu? Você vai me ver tranquilamente em um lugar lindo, numa experiência extremamente refinada, tomando um vinho lá na Itália, num rooftop, mas você também vai me ver rebolando a raba no chão de uma balada. Uma curiosidade, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver com esses fatos eu não tenho nenhuma tatuagem e eu não tenho muita coragem de ter. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que muda tanto que se eu tivesse uma tatuagem, eu sinto que em menos de 5 anos eu ia estar odiando ela, porque eu ia ter quase que virado uma nova Júlia e eu já ia olhar e falar, meu Deus, nada a ver. Tanto que eu agradeço muito a minha mãe, obrigada, mãezinha, por não ter me deixado tatuar enquanto eu morava com ela, né? Ela falava, na minha casa você não vai tatuar.
Porque, gente, eu com 18 anos eu ia ter feito um elefante, sabe aqueles elefantes indianos, tipo, meio tribal, assim? Eu ia ter feito um elefante, que hoje eu ia olhar e falar, meu Deus, que é isso? Que fase riponga que foi essa, que não tem nada a ver mais? Eu ia ter feito a frase Carpe Diem. Imaginem, Juju aqui, ó, Carpe Diem. Assim, nada contra quem tem, tá, gente? Mas assim, o negócio é que além de ser muito versátil e dinâmica, eu sou muito perfeccionista. E aí eu ia olhar pra aquilo e falar, meu Deus, isso não encaixa mais na minha personalidade. E eu ia ter um surto, sabe? Assim, eu não ia conseguir lidar e eu ia querer arrancar todas as minhas tatuagens. Gente, se eu não tivesse a mãe diva que eu tenho, eu talvez teria uma tatuagem em homenagem ao Justin Bieber. Eu fui a maior Belieber fã dele que vocês conseguem imaginar. Ainda bem. Mãe, beijo. Esse vídeo é dedicado a você. E aí, voltando ao assunto de quem a gente é. Por que eu acho que pensar quem eu sou é uma coisa meio inútil e meio prejudicial, de certa forma, justamente porque nos tira a sensação de possibilidade de mudar. Se você tem que definir que você é daquele jeito, sabe assim? E eu sei que quando a gente fala de uma forma racional, é óbvio que você não tem que ser pra sempre a mesma pessoa, mas eu sinto que é o que o nosso inconsciente pede, sabe? Tipo, se eu vou definir quem eu sou, é porque eu tô escrevendo em pedra e eu não quero mudar mais. Então eu preciso saber muito bem quem eu sou pra eu postar na rede social, porque senão ferrou, as pessoas depois vão me achar incoerentes, sabe? Então, nesse contexto de se posicionar nas redes sociais, de querer se expressar pro mundo, eu sinto que é muito mais eficiente, ao invés da gente se perguntar, ai, quem que eu sou? Como que eu vou mostrar quem que eu sou pra eu ser autêntica? É a gente pensar em ações, tipo, ao invés de pensar quem eu sou, pensar como que eu faço as coisas que eu faço. Tipo assim, como é o jeito Júlia de se comunicar? Como é o jeito Júlia de acolher uma aluna? Se existisse um jeito Júlia de editar vídeos, como que ia ser esse jeito? Como que ia ser a legenda? Qual que ia ser a fonte? Qual que ia ser a cor? Sabe assim? Ao invés de pensar quem que eu sou, como que eu expresso quem que eu sou, pensa o que seria a sua cara? Como você faria aquela coisa? Direto eu tenho pensado isso nos meus conteúdos. Eu pego e escrevo um post, aí muitas vezes eu olho pra ele e penso, tá um pouquinho genérico. Como que eu posso deixar isso mais Júlia? Ou seja, como que eu posso colocar ainda mais a minha linguagem? Às vezes essas brincadeirinhas que eu faço, ou soltar um uai no meio e meu mineirês, colocar ele mais à solta dentro do post. E aí também entra na questão de o que a gente valoriza, sabe? Não só o que a gente faz, o que a gente valoriza. O que a Júlia valoriza? A Júlia valoriza muito ter hobbies, muito coisas artísticas. Todo mundo que me segue no Instagram consegue ver isso. Eu faço aula de cerâmica, eu pinto com frequência, eu desenho, eu amo tudo que tem relação com o estético, o belo, assim, na vida. E isso é muito Júlia. Só que você percebe que isso não é quem eu sou. Tipo, eu não sou essa estética, eu não sou a pessoa dos hobbies exatamente. Tipo, essa pergunta, quem eu sou, não ia ter ajudado a chegar nessas respostas. Mas o que eu faço? O que é a minha cara? O que pode ser mais Júlia? Aí sim, casa, sabe? E outra coisa extremamente importante, o que a gente não é. Acho que muitas vezes o que a gente não é tem mais poder do que a gente é. Por exemplo, quando eu digo que eu ensino marketing, eu ensino a vender, o fato de eu, de forma alguma, ser uma pessoa que vende a qualquer custo, que empurra a venda, que gera desespero nas pessoas para vender, que manipula pessoas para vender, isso são coisas que eu jamais faria. E eu acredito que isso diz muito sobre mim. Mas se eu me perguntasse quem eu sou, eu não ia chegar nessa resposta. Então, para se autoconhecer melhor e entender onde está a sua autenticidade, se pergunte: o que é muito a sua cara? Quando você faz algo, como você faz aquele algo? Como seria mais a sua cara fazer aquele algo? O que você valoriza na sua vida? Quais são os seus valores, literalmente? O que você não é? O que você não faz? O que você não aceita? Isso já te dá bagagem o suficiente para entender o que vai ser a sua eu autêntica dentro de um posicionamento nas redes sociais. Só que aí vem um grandíssimo problema, que é a gente muitas vezes age de jeitos específicos porque a gente foi condicionado a agir daquele jeito e não porque aquele é o jeito que de fato
você agiria? Como assim? Ao longo da nossa vida, e eu percebo isso de forma muito forte depois que eu comecei na criação de conteúdo dentro do marketing, principalmente depois que eu comecei a conviver presencialmente com pessoas desse meio. A gente começa a criar como se fossem várias outras vozinhas, vários outros personagens dentro do nosso cérebro que vão ter coisas a dizer sobre as coisas que a gente quer fazer. Que às vezes vai ser, ai que ridículo, para, não posto isso não. Que às vezes vai ser, ai, mas você vai perder sua autoridade se você postar isso, as pessoas vão pensar algo ruim de você. Nossa, mas você vai sair com essa roupa? Sério mesmo? Você vai aparecer no story desse jeito? Enfim, eu tenho certeza que você sabe que vozinhas são essas que eu tô falando e que tem essas vozinhas aí na sua cabeça. Quando você vai se expressar, quando você tenta ser autêntica, às vezes você não consegue ser porque você nem tem certeza de qual vozinha é sua e qual vozinha é dos outros. Do que você genuinamente acredita, do que você genuinamente faz porque é você e não porque você foi condicionada àquilo. E isso muitas vezes vem até da infância, tá, gente? Às vezes foi tipo assim, uma professora na quinta série que te falou que você fala alto demais e que você atrapalhava os outros. E aí você ficou com isso na sua cabeça pra sempre e você virou a pessoa que fala baixo e que é tímida por conta desse raio dessa professora que te falou isso. E aí, com a repetição ao longo dos anos, de você escutando aquela vozinha e de você repetindo esses padrões de comportamento, a partir dessas vozes que não eram suas, não eram autênticas, não eram internas, isso foi, de certa forma, virando a forma como você é, entre várias aspas, porque eu justamente não gosto dessa expressão, parece muito fixo, mas foi virando a sua identidade atual. E para você voltar a ter a sua identidade mais autêntica de todas, você vai ter que silenciar essas vozes e tirar essas camadas de comportamentos que foram construídos por conta de falas de outras pessoas e não de sensações e expressões internamente suas. E, gente, me digam se esse papo tá muito, muito louco, muita viagem ou tá fazendo sentido, porque pra mim é algo que me ajuda muito a pensar em quem eu sou quando eu identifico essas vozes. Então, muitas vezes, até hoje, mesmo já tendo 4 anos que eu produzo conteúdo, eu vou produzir algo e eu penso, ai, mas será que eu falo isso? Ai, será que eu falo desse jeito? Será que vão pensar essa coisa X? E aí, muitas vezes, tem sido o meu pensamento. Não sou eu que tô me perguntando isso. Quem que tá me perguntando isso? E às vezes tem até uma pessoa, sabe, que vem na minha cabeça e eu falo, nossa, é mesmo, né? Fulana que diria isso. Não é a Júlia que diria isso. Não sou eu que me sinto dessa forma. Eu gosto de me expressar desse jeito X. Eu estaria em paz de falar essa coisa que eu queria falar nesse conteúdo se fosse, por exemplo, em uma roda segura, onde é só pessoas que eu amo e que eu sou 100% eu mesma. Porque tem esse rolê também. Nossa, gente, eu tô numas posturas péssimas nesse vídeo, vocês vão ter que ignorar, porque eu tô tentando ficar bem à vontade, zona, sabe assim, pra reflexão vir completa, pra vir lá de dentro. E aí vem esse ponto que é as pessoas que você se sente à vontade. As pessoas que você pode ser você mesma. Tem gente que talvez não tenha nem essas pessoas, tenha se podado tanto que talvez fique à vontade só na própria presença, sozinha. Ou às vezes nem isso. É profundo, é complicado esse assunto. Eu acho ele extremamente gostoso de conversar. Mas eu acho que eu não vou conseguir abordar todas as camadas aqui. Mas eu quero que você reflita onde você se sente você mesma. Onde você se sente completamente confortável e você pode se expressar. Como você é nesses lugares? Como que é a sua linguagem? Quais são as escolhas que você faz? Como que você conversaria com essas pessoas? Porque essa é a versão que você devia estar mostrando na internet. Essa é a versão que se conectaria de uma forma muito mais genuína com a própria audiência, que alcançaria multidões que pensam de forma parecida, que têm os mesmos valores, que têm até mesmo os mesmos jeitinhos esquisitos, ou, enfim, que as pessoas só acham engraçado aquele jeito, ou acham interessante, ou acham diferente. E uma frase que tem parado muito na minha cabeça ultimamente é: você nunca vai perder as pessoas certas por ser você mesma. Você só vai perder as pessoas erradas. Literalmente. Se você for você mesma e alguém não gostar, essa pessoa não tinha que estar ali. Essa pessoa não tinha que estar na sua vida. Essa pessoa não tinha que estar te seguindo.
essa pessoa não tinha que estar ali. Ela não é a pessoa certa. Só que existem milhares de pessoas certas que provavelmente amariam o seu jeito, só que você não mostra ele o suficiente. Porque você deixou aquele tanto de camada e de vozinha que foi sendo construída na sua cabeça abafar o seu verdadeiro jeito. E é por isso que quando você pensa em se posicionar, às vezes você tem uma crise existencial, você não consegue escolher nem o que você vai escrever na sua bio, porque você pensa em 300 pessoas, o que elas vão pensar, e meu Deus, como que eu vou fazer de um jeito que não fique tosco, e sabe assim, você coloca esse tanto de carga nas decisões, sendo que se você tomasse decisões muito mais limpas dessas vozes e muito mais autênticas, você ia automaticamente se conectar com as pessoas certas, ponto final. Porque quem não fosse a pessoa certa ia vazar. E eu tenho cada vez acreditado mais que quem faz mais sucesso e dura mais tempo na internet é justamente quem consegue entender isso, consegue expressar essa autenticidade, lembrando que ela nunca vai perder as pessoas certas por ser ela mesma. Esqueci o que eu ia falar, era muito bom, carai, pera. Lembrei, que é uma coisa que eu já vi algumas vezes as pessoas darem esse conselho e que eu tenho pensado que ele não é um conselho muito bom. Como assim? Sabe quando falam assim, cara, começa a criar, começa a postar conteúdo, coloca seu conteúdo no mundo porque ninguém liga. A verdade é que as pessoas não ligam. Posta porque tá todo mundo vivendo a sua própria vida e ninguém liga. Mentira, porque, cara, infelizmente tem pessoas a toda a vida que ligam sim, que vão estar prestando atenção sim, que vão estar julgando internamente sim. E eu acho que talvez a resposta não seja pensar, ninguém liga, então vou postar porque não tem ninguém prestando atenção, não tem ninguém ligando. Potencialmente tem, pode ser que tenham sim pessoas ligando. Principalmente quando você já tem uma conta grande como a minha. Vocês acham que ser pequena é difícil, gente? Às vezes ser grande é mais, porque você tem uma expectativa muito maior sobre você, muito mais gente vendo o que você fala. Enfim, papo para outro rolê, mas é um desafio, tá? Ser grande muitas vezes me causou desafios em que quando eu era pequena eu não tinha. Então aproveitem a fase de ser pequena porque é uma delícia. Mas voltando, eu acredito que a resposta não é a gente pensar, ninguém liga, então é por isso que eu deveria postar. Na verdade, é o contrário, é pensar, cara, se ligarem, tá tudo bem, porque eu tô sendo eu. E se essa pessoa for a pessoa certa, ela fica. Se ela não for, é só ela ir embora. É mais a gente pensar, tá, pode ser que tenham pessoas ligando sim, mas o que eu tô falando aqui, eu acredito? Eu falaria pessoalmente numa roda de amigos? Eu defendo, eu acho que é uma coisa extremamente válida, eu acho que é uma coisa que vai ajudar outras pessoas. Se faz sentido pra você, deveria ser o suficiente, porque vai fazer sentido pra outras pessoas, inevitavelmente. Gente, eu produzindo todos esses anos, já tiveram várias vezes que eu fiquei na dúvida se eu postava uma coisa ou não, porque eu ficava, será que alguém vai se identificar? E toda vez que eu postava, parece que as coisas que eu justamente estava na dúvida eram as que as pessoas mais se identificavam. Então, assim, não existe experiência humana única. Você não é o alecrim dourado que só você sente as coisas que você sente e que você passa as coisas que você passa. E toda vez que você tiver esse pensamento de será que eu posto? Será que tá bom? Será que as pessoas vão aprovar? Ou vierem aquelas vozinhas que a gente conversou na sua cabeça de tem certeza que você vai postar isso desse jeito, daquele outro, enfim. Você não acha que vai ficar ridículo? Você não acha que vai quebrar sua autoridade? Por aí vai? Para e genuinamente pensa. Você acredita que tá bom? Você acredita naquilo que você tá falando? Você acredita que aquilo é genuíno e que faz sentido? Então paga o preço de ser você e de postar aquilo, mesmo que as pessoas liguem, mesmo que alguém ache ridículo. Se é você, deixe achar. Apesar de estar nessa jornada há 4 anos de produzir conteúdo, nos últimos 6 meses, mais ou menos, eu sinto que eu fui deixando essas vozinhas me influenciarem, eu fui apagando partes de mim. Não cheguei a mudar nada, sabe? Tem muita gente que eu acho que literalmente muda, tenta se vestir de uma forma diferente, tenta se posicionar de uma forma diferente, quase que virar outra pessoa. E não foi isso que aconteceu comigo. Mas eu passei a podar alguns pedaços de quem eu era e que antes eu postava com muita frequência, porque eu passei a frequentar lugares em que começaram a me fazer sentir mal
por ser dessa forma e por pensar desse jeito. E aí, óbvio, gente, isso pode ser um papo para outro vídeo, mas se você frequenta lugares que te fazem se sentir dessa forma, retire-se desses lugares, que foi exatamente o que eu fiz. Não vou mais continuar frequentando com tanto afinco lugares de masterminds, etc, do digital, porque apesar de ter pessoas que eu amo, tá, gente? Não tô generalizando. São ambientes incríveis, mas que também tem um lado que tava atrapalhando meu rolê, então eu preferi cortar da minha vida. Mas enfim, eu genuinamente sinto que eu fui deixando, sabe, essas camadas serem construídas e apagadas dentro de mim, de tipo, ai, mas você tem que se portar desse jeito, você tem que evitar falar isso aqui, você tem que ser estratégica em cada ponta do que você tá fazendo. E eu genuinamente não acredito nisso. Eu gosto de ser uma pessoa transparente até demais. Eu gosto de ser uma pessoa que talvez prejudique as próprias vendas porque falou alguma coisa que eu simplesmente queria falar e que eu tava sentindo e que eu acredito que vai ajudar alguém sem ser comprando meu curso, por exemplo, sabe? Se for fazer sentido, se for me conectar a pessoas, eu tô disposta a pagar o preço. E pensar desse jeito que eu acabei de falar, de pensar, tá, talvez as pessoas liguem, talvez as pessoas julguem, talvez me achem ridícula, mas tá sendo eu, então eu vou pagar esse preço. Porque eu genuinamente acredito que pagar o preço de ser você mesma sempre vai ser mais barato do que pagar o preço de criar um personagem ou de viver uma vida completamente apagada por conta do que os outros vão pensar, sabe? E assim, esse vídeo já tá ficando muito grande, porque eu empolguei aqui, menina, nas reflexões. Foi muito interessante pra mim fazer esse processo, tipo, sem roteiro nenhum, só com ideias jogadas que eu queria falar. Vamos ver como é que isso vai ficar na edição, mas se eu postei é porque eu espero que tenha ficado legal. E eu quero muito saber a sua opinião também, se vocês querem mais de vídeos assim, só com os meus devaneios e coisas que passam na minha cabeça. E se te ajudou, se teve alguma frase que eu falei que te impactou, coloca aqui embaixo. Vocês não imaginam a diferença que faz pra pessoa que cria quando a gente sabe qual foi uma parte do conteúdo que impactou, sabe? Então, se teve uma frase que grudou na sua cabeça, se teve um momento que te fez, sabe, dar uma virada de chave, me conta aqui embaixo que eu vou ficar super feliz de entender melhor, até pra eu propagar ainda mais essas ideias, porque é isso, minha missão aqui é ajudar vocês e me descobrir também no processo, porque eu acho que a criação de conteúdo, ela traz essa carga de você meio que ser obrigada a olhar pra dentro, porque como você tem que se expressar, você tem que se entender. Então é um processo desafiador, mas é muito recompensador. Inclusive, recomendo todo mundo criar conteúdo por isso. Mas chega, né, de falar na cabeça de vocês. Agora falem vocês aqui comigo pra eu saber se eu faço mais vídeos desse estilo. Beijo!